Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para conversar mais um pouquinho essa noite. Espero que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja com todos. Então, como vocês podem ver, nesse que está a tela ao meu lado aqui, o tema que a gente escolheu para conversar essa noite é sobre o dar gratuitamente o que recebestes gratuitamente. É uma parte interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual acho que é interessante a gente trocar algumas ideias, refletir um pouco sobre o que existe lá de ensinamentos. Antes de a gente começar, por praxe e até mesmo por respeito, eu vou iniciar com uma prece e peço que me acompanhem em pensamento. Deus nosso Pai, Jesus nosso Divino Mestre, neste momento, elevamos nosso pensamento às alturas, aos céus, rogando o seu amparo, rogando, Senhor, sua ajuda, para que possamos, através dessa boa conversa, compreendermos um pouco mais dos ensinamentos deixados por Jesus. Que possamos, Pai Eterno, assimilar esses conhecimentos em forma de agradecimento a essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. Que possamos, Pai, mediante todas essas dificuldades que enfrentamos, termos fé, termos confiança em Deus, pois estamos neste mundo para a evolução. E que com certeza, Senhor, tudo tem o seu devido tempo, tudo tem um término, onde nós alcançaremos a perfeição e conseguiremos, Senhor, praticar toda a caridade possível, com felicidade, com alegria, junto a Deus nosso Pai. Rogamos seu amparo a todos aqueles que precisam nessa hora, aqueles encarnados e desencarnados que passam por dificuldades. Que neste momento de reflexão possamos pensar nesses irmãos e doarmos os nossos melhores pensamentos e melhores vibrações. Que a sua paz esteja sempre conosco, Pai Eterno, e que assim seja. Bem, meus irmãos, então, como eu havia comentado, o tema escolhido para a gente conversar um pouquinho hoje é sobre o dar gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Particularmente, eu acho interessante esse tema, né? A gente tem o hábito de falar sobre essas questões, mas se a gente observar bem no Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo relativamente mais curto e utilizado mais para fins de instrução de mediunidade, mas tem grandes conceitos, tem muito boas ideias ali que a gente vai passar um pouquinho com todos para que a gente possa ter uma outra visão sobre este capítulo. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, conforme essa foto que está aqui. E essa parte do dai gratuitamente e o que recebeste gratuitamente, que é o capítulo 26, se não me engano, nós temos eles subdivididos em 4 itens. Dentre eles, o primeiro, o dom de curar, que é o primeiro da lista, os primeiros comentários. O segundo, preces pagas. O terceiro, mercadores expulsos do templo, que é algo que a gente tem uma reflexão também bem interessante. E por fim, a mediunidade gratuita, que na maioria do que a gente consulta na internet, em obras, está relacionando esse capítulo à gratuidade da mediunidade, dos trabalhos mediúnicos. Então a gente dividiu de forma bem didática, para que fique uma coisa interessante, falar sobre cada um desses 4 tópicos com uma visão um pouco mais aprofundada ou quem sabe até um pouco mais direta no que diz respeito àqueles ensinamentos que são deixados por Kardec e pelos espíritos amigos. Então, começando já pelo dom de curar, que está na primeira parte, a primeira foto que a gente vê, nesse dom de curar, é justamente a foto do nosso irmão maior, que é Jesus. Dentro do dom de curar, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós temos? Temos os seguintes dizeres lá trazidos. Primeiro, que é o primeiro item, Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso está em São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então, aqui que sai justamente o título do capítulo, que é o Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E as instruções que são trazidas pelos amigos espirituais são as seguintes. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus aos seus discípulos, e foi realmente o que a gente acabou de ler aqui em Mateus.
né? E vamos grifar alguns pontos interessantes. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ou seja, o que a gente recebe de graça deve ser fornecido de graça também para todos aqueles nossos irmãos em necessidade. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, o de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Isso falando dos discípulos que estavam lá presentes. Então, o que eles haviam recebido gratuitamente? Todas essas faculdades, e isso Jesus deixou claro que era gratuito. Então, eles receberam isso gratuitamente, não foi exigido nada deles para que eles tivessem essas possibilidades. Confirmando que esse comentário, esse dom Deus lhe dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, Jesus deixa claro que o que eles receberam de Deus, nosso Pai, que são esses dons, dons de cura, expulsar demônios ou maus espíritos que eram utilizados na época, né? Esses termos eram utilizados na época, eles não deveriam fazer disso um objeto de comércio, né, de especulação, meio de vida, né? Eu vou viver de curar os doentes, da minha faculdade de curar os doentes ou de expulsar os demônios. Não, não é esse o ensinamento que Jesus passou para eles. Então, isso ficou bem claro nessa escrita. Mas é algo interessante a gente pegar justamente o exemplo de Jesus. Se a gente observar o exemplo de Jesus, o que nós temos? Jesus é nosso modelo e guia. Né? Essa pergunta já foi dirigida por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E como muitos conhecem, essa resposta é uma das mais famosas, justamente por ser direta e por ser uma das curtíssimas, é simplesmente os espíritos respondem Jesus. Né? Kardec faz um comentário em cima dessa resposta, na qual ele diz: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Por quê? Sendo ele mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então Kardec não deixa dúvida de que Jesus é o exemplo, modelo, guia e mais um motivo dele ter exemplificado a questão de não cobrar por nenhum daqueles dons que ele possuía, que já era uma faculdade inerente ao espírito dele. Deixando claro, né? Quanto Jesus curou durante o período que ele esteve no plano físico? A gente não tem nem ideia, né? Se a gente não tem ideia do quantos ele curou, a gente não vai ter a menor ideia de quantos Jesus salvou durante o período do plano físico. Salvou no sentido mais aberto, né? Salvar os espíritos, né? Pescadores de almas, né? Então, o que ele trouxe em termos da Boa Nova, quantos que ele salvou só com exemplificação e com a Boa Nova? E a principal pergunta, né? Jesus cobrou por alguma coisa, né? Viveu na humildade, morreu na humildade, né? Desencarnou na humildade. Então, não houve cobrança. Esse foi o exemplo. Então, Jesus era o exemplo em vida, o espírito mais perfeito que pisou na Terra. E ele não cobra, né? Então é algo que esse exemplo está bem claro. Tudo aquilo que ele recebeu gratuitamente, né, em todo dom, tudo aquilo que ele possuía, em momento algum houve comércio, houve qualquer coisa nesse sentido. É algo que ele exemplificou mais do que falou. Né? Falar é bonito, mas exemplificar força ainda muito mais o nosso conceito, a nossa visão. Dando continuidade a essa análise, se a gente pegar sobre nós, né? Então vamos pensar assim, poxa, Jesus falou que a gente não pode dar, a gente tem que dar gratuitamente o que a gente recebeu gratuitamente. Então, mas será que eu posso agir como Jesus? Por exemplo, podemos curar? Né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras que são descritas, e justamente por isso que eu trouxe essa percepção para vocês. Podemos curar? Né? Sim, foi um médico, mas será que pode curar mesmo? É uma doença que é
para nós incurável, então vamos olhar bem esse termo que foi utilizado. A palavra curar, ela não é encontrada no aramaico, na língua entendida como a falada por Jesus. Eu coloquei entendida porque existem muitas discussões sobre os termos que eram utilizados à época, né? Então é algo que a gente coloca assim, coloquei como entendido justamente para não ser algo do tipo, não, tem gente que tem outra visão sobre a língua falada. Observando, assim, se não existe aramaico, vamos pegar uma língua que é mais próxima. Qual o significado original do grego e hebraico da palavra curar na Bíblia? Tá? Ou seja, na Bíblia, na escrita original, lá no grego e no hebraico. Olha que interessante. No Novo Testamento grego, a palavra usada era terapeuo, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Por favor, mas é o que eu consegui ler, com a ideia básica do português de sarar, curar, restaurar a saúde. Tá? Então aí tem, perdão, alguma coisa nesse sentido de sarar, curar, restaurar a saúde. Mas olha que interessante. Essa palavra, por sua vez, vem de terapon, aparentemente uma partícula de uma palavra obsoleta, que significa atendente, servo de Deus, usada para Moisés cumprindo os deveres ordenados a ele por Deus. Então, lá dos hebreus e dos hebraicos, né, vem de uma necessidade de cumprir os desejos de Deus. Se a gente pegar realmente o que se falava, mais ou menos, no grego antigamente, olha só que interessante. A raiz primitiva provavelmente é teros, com o significado de aquecer. O vocábulo terapeu, no grego profano, depois a gente vai explicar essa palavrinha profano, tem o significado de servir, cuidar, assistir como médico e assim curar. Então, o termo pode ser servir, cuidar ou assistir, além de curar. Então, tem mais uma palavra aí. Logo, a gente, ao falarmos. Desculpa, acho que a minha imagem está na frente de todos. Deixa eu voltar aqui. Se a gente falar sobre cura, quase sempre a gente relaciona ao médico, porque o termo curar está ali dentro de servir, cuidar e assistir, que é o que o médico faz. Só esclarecendo um pouquinho essa palavra profano, que alguns devem ter achado estranho, no grego profano, é o seguinte: o termo profano antigamente podia significar alguém que não podia entrar num templo ou rejeitou ou insultou a religião. Também podia ser sentido de uma pessoa que não entende as coisas religiosas ou que não tem acesso a certos rituais espirituais, por não ser iniciado nessas coisas. Ou seja, era um termo, o grego profano, o que era utilizado, que era fora dos rituais normais da igreja à época. Né? Logicamente, era utilizado pela população, mas não necessariamente utilizado no grego da época. Então, se a gente pegar essa palavra curar, ela literalmente assim, eu vou curar a pessoa. A gente pode curar? Aí surge a seguinte resposta. Não. Como Jesus fazia, ainda não. Né? Ele mesmo indica que a gente vai alcançar a nossa perfeição, a gente vai poder tudo e muito mais, etc. Mas neste momento não. Puxa, mas se Jesus fala que tem que dar gratuitamente, que a gente recebe gratuitamente, e a gente não pode curar, o que a gente pode fazer? Vamos trocar essa palavra justamente por essa pesquisa rápida que a gente fez sobre o grego. Eu posso substituir a palavra por podemos servir, cuidar, assistir ao nosso próximo? Com certeza que sim, né, gente? A gente pode fazer isso sempre. Mas eu não recebo isso gratuitamente. Recebe. De Deus, né, dos nossos amigos espirituais, a gente não enxerga, mas a gente está recebendo a todo momento, a cada instante. Nos mínimos detalhes a gente recebe isso. Então a gente recebe gratuitamente carinho, amor ao próximo, instruções positivas, né, fé de outros espíritos. A gente recebe. E se a gente não consegue doar isso para os espíritos que estão nos ajudando no pensamento, a gente pode ajudar o nosso próximo também. Então, olha que interessante, a gente pega muitas palavras, né? Posso curar? Curar os leprosos, curar isso, curar aquilo. Puxa, mas curar é um termo muito forte. Mas eu posso servir, eu posso cuidar, eu posso assistir. Isso eu posso fazer. Então já tem aqui um primeiro ensinamento bem interessante, muito voltado à nossa realidade, né? Não a acepção da palavra de curar, mas o fato de eu servir, cuidar e assistir. Com certeza isso a gente consegue fazer e muitas vezes durante o dia, não é? Continuando então a nossa discussão sobre esses termos, né?
Olha algumas fotos que a gente pode curar, assistir, né? Exemplos simples do que pode ser feito, né? O Chico sempre foi um exemplo muito grande de servir, cuidar. Às vezes não curava todos, mas com certeza servia muita gente. Pessoas do dia a dia que podem arrancar sorrisos. E uma que eu fiz questão de trazer que eu achei bem interessante. Acho que todos viram essa reportagem uns tempo atrás, quando o Barack Obama era presidente dos Estados Unidos. No último dia dele na Casa Branca, ele e a família fizeram um almoço a todos aqueles que serviram ele durante os mandatos. Veja, o presidente da nação mais poderosa do mundo se dedicou, né, a fazer algo de bom aos seus funcionários. Eles mesmos se fizeram e serviram o jantar. Né? Então, independente de status, independente de poder, independente de condição social, a gente consegue servir da melhor forma possível. Passada a primeira parte, então este é o primeiro item, né? Veja quanta coisa tem nesse primeiro item, né, gente? Olha que a gente nem entrou tanto no detalhe do detalhe, porque se a gente for olhar os outros itens da frase de Jesus, a gente pode ficar discutindo horas. Mas vamos passar para o próximo, que são as tais preces pagas. Né? Preces pagas que eram utilizadas à época de Jesus, que quanto mais se pagava pelas preces eram mais longas, com maior vigor, e quem não tinha recurso para pagar por uma prece, ou seja, outros orarem por ele, tinham preces curtas ou nem tinham preces. Né? Olhando especificamente o que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, o texto é mais ou menos assim, ou é exatamente assim, melhor dizer assim. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretextos de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação muito rigorosa. Isso está em Lucas, Marcos e Mateus. Pegando um trecho das explicações, nós temos algumas ênfases. Primeiro, Deus não vende os benefícios que concede. Né? Deus não faz isso. Deus não vende para a gente a natureza, não vende para a gente o sol, a chuva ou qualquer outra coisa. Isso não é vendido. Conforme a gente disse no item anterior, né? É dado gratuitamente, então um complementa o outro. Logo, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria por um pedido que talvez nenhum resultado produza, a gente está colocando um intermediário entre a gente e Deus, na qual ele não é distribuidor dos poderes de Deus, essa pessoa, e vai garantir a obtenção daquele benefício, um recurso, uma coisa que vem de Deus, nosso Pai, ou da espiritualidade. Não faz o menor sentido. Continuando, não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que da sua misericórdia solicite a uma maior soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso, ou seja, Deus não seria absoluto em todas as suas possibilidades. Então a gente já começa a distorcer completamente. Puxa, pagar algo que eu como filho posso falar diretamente com meu pai criador de tudo, pagar por um intermediário não faz o menor sentido. E assim, olha, se não pagar por intermediário, Deus não vai te atender. Está muito esquisito. Né? E uma ênfase ainda maior. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para sua justiça. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está colocando um preço na justiça de Deus. Isso não existe. Não faz o menor sentido. Mas de onde vêm esses conceitos? Por que isso aparece então? Olha a sabedoria de Deus. Vamos analisar. Né? Mas por que ainda existe esse pensamento de preces pagas, oferendas, situações parecidas? Já repararam? Vamos pegar um exemplo atual. Acho que todo mundo já ouviu, conhece, está no nosso. Virou nossa rotina de notícias isso aqui, né? O coronavírus, com suas N mutações, nesse última estatística que eu peguei, foram 5
milhões de mortos, 5 milhões. 5.481.881.000 mortos, né? 303 milhões de infectados, e aí tem já tem a medição de vacinados de quase 9 bilhões de pessoas vacinadas, o que é um alívio. Mas, se a gente olhar o cenário que existe hoje no mundo, olha que interessante. Para os espíritas, como o nosso caso, estamos passando por um período de regeneração mais intenso, concorda? Não, isso é necessário, nosso mundo tem que evoluir, é um mundo de provas e expiações, então tem que passar por um mundo de regeneração. Beleza. Quando a gente passa para frente, para outras religiões, Deus nos pune por nossos excessos. Então, isso é uma punição. Esse carinha aí que está colocando todo esse caos no mundo é uma punição de Deus. E para alguns mais radicais, a gente tem que é o início do fim, é o apocalipse. Daqui a pouco é isso que vai extinguir a vida na Terra e nós não temos salvação, vai ter que finalmente o juízo final que vai definir quem vai para o céu, quem vai para o inferno e assim por diante. Observem que dessas três opções, as duas de baixo, de Deus nos pune por nossos excessos e é o início do fim do apocalipse, ele nos traz um Deus com características humanas. Por que um Deus com características humanas? Porque é um Deus que põe um fim em tudo que está errado, né? E não é isso, o conceito não é esse. Isso vem, gente, de longa data, esse conceito de Deus, né? O conceito de um Deus vingativo, né? Todas essas teorias são compartilhadas aos montes o dia inteiro em vias redes sociais, que é a principal e às vezes o único meio de comunicação na pandemia, concorda? Sempre evocando culpa, punição de um Deus raivoso ou tirano. Iguais aquelas imagens que a gente tinha antigas, mais ou menos assim. Uma ideia primitiva de Deus. Observem nas fotos que são pinturas antigas, né, algumas mais antigas, aqui Moisés, né, após ele descer o monte e receber os 10 mandamentos, que estavam endeusando o bezerro de ouro e criou-se um Deus punitivo, mas era necessário para aquela população. Né? Aqui outra figura, não me lembro a igreja que tem esse desenho na capela, mas algumas têm, na qual Deus tem uma figura humana, né? Um senhor de barba, né? Gerando o homem, e outras figuras até mais modernas, onde mostram luz e mostram uma mão descendo e Deus indicando a gente. Caracteres humanos para Deus. Então, deficiências humanas para Deus. Deus sente raiva, mas não é isso. A gente sabe que Deus é maior do que isso. Deus é muito maior do que nossa figura, nossa pequena concepção humana. Continuando, a gente sabe que na sabedoria de Deus, o mal não procede de Deus. Como diria João, amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. E confirmando ainda por Kardec. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais vossa linguagem, reescrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo dessas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria por conseguinte Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Logo, gente, Deus está acima de qualquer vicissitude, inclusive do dinheiro, né? da necessidade de ter alguma coisa para que nos atenda. Ou seja, uma prece, que é para Deus nosso Pai, cai por terra com esse conceito. Né? Cai por terra a necessidade de pagamento. Né? Não existe isso, a necessidade de pagar por algo que Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, infinitamente justo e bom. Então, o pai que é infinitamente bom vai cobrar alguma coisa de um filho para que está orando por ele? Né? Não faz. A lógica não permite isso. E ainda mais uma confirmação na revista Espírita de 1866. Olha que texto interessantíssimo, é bem curtinho. Diante desse
problemas insondáveis, nossa razão deve humilhar-se. Deus existe. Não poderíamos duvidar. Ele é infinitamente justo e bom. É sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Nós o compreendemos agora. Incessantemente, em contato com Ele, podemos orar a Ele com certeza de ser ouvidos. Ele não pode querer senão o nosso bem. Por isso devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Né? Então, o que acontecia bastante também é que as pessoas acham que quanto mais pessoas oram por mim, maior benefício. A gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que Deus, nosso Pai, nos ouve em todos os instantes, a qualquer momento. Então, é algo que cabe a nossa reflexão, sim, sobre essa questão das preces pagas, que é algo que simplesmente não tem cabimento, é algo que a gente. Se o sentimento é nosso e para com o nosso Pai, não tem por que existir um intermediário na qual que vai fazer com que nossa prece fique mais forte. Basta o nosso coração estar direcionado ao nosso Pai Celestial e tudo acontece. Continuando então o nosso capítulo, nós temos mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os mercadores expulsos no templo. Esse é algo que a gente já entende bastante o contexto de que Jesus não queria o comércio de coisas santas, né? Principalmente começou, logicamente, pela questão das preces, que foi falado nesse capítulo, mas agora a gente dá continuidade, inclusive, nas coisas materiais, perdão, que eram comercializadas nos templos. Esse a gente vai dar uma abordagem um pouquinho diferente nesse item, mas é algo que vai ser bem interessante. Mercadores expulsos do templo. O que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo? É um texto um pouquinho mais longo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Príncipe dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam por meio de o prenderem, desculpa, está invertido ali, pois temiam, visto que todo o povo era tomado por admiração pela doutrina. Está em Marcos e em Mateus. Imaginando esse texto da forma que ele está, a gente entendeu a característica do que Jesus estava pedindo. Né? Se a gente traduzir a imagem do que foi texto numa imagem, seria mais ou menos assim. Né? Jesus expulsou dos templos mercadores, condenou assim o tráfico de coisas santas de qualquer forma. Deus não vende sua bênção, seu perdão, nem esquentada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem direito de lhe estipular preço. Né? E essa mensagem é muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto é que não é feito nem muito mais comentários a respeito disso. É óbvio, né, gente? Se Deus não vende, se Deus não exige pagamentos por pressa nem nada disso, ainda mais para bênção, perdão, vender um espaço no reino dos céus, a nossa lógica já não permite mais isso. Mas o que me entregava sempre quando eu via esse capítulo é essa imagem de Jesus alterado fisicamente, derrubando mesas, etc. Né? E quando a gente procura algumas imagens, todas referenciam a esse ato de alteração de sentimentos. Então tem um texto, uma mensagem no Momento Espírita que eu achei bem interessante, que nos ajuda a compreender melhor isso. Olhem só, considerando que o Senhor Jesus é o Espírito mais perfeito que a Terra já recebeu, o que a gente já comentou, lembrando que ele é nosso modelo e guia, repugna a razão vê-lo transfigurado em um homem possuído pela ira, concorda? Não faz sentido. Aquele que falou, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, como poderia dar mostras de impulsividade e agressão? Interessante esse raciocínio. Jesus deixou impressas suas palavras e sua passagem pela humanidade através do exemplo, virtude encarnada que era em um corpo de homem. O que se deve entender é que, com certeza, entrando no templo e observando o intenso comércio que ali se fazia, penetrou com seu olhar os vendilhões, as pessoas
estava vendendo. Então olhou de forma séria todos que estavam vendendo. Sua presença era temida, pois todos sabiam que ele falava com autoridade moral, de que era portador. Suas palavras soaram para aquelas consciências como chibata cortante. Que fizeste da casa de meu pai um covil de ladrões? Imaginem todos nós aqui, assim, acredito que todos têm ganho de trabalho, pessoas que trabalham na escola, em hospitais, e existe a maior bagunça na região onde a gente trabalha, e chega uma pessoa com autoridade. Não um chefe por ser um tirano por si só, até os tiranos fazem isso, mas chega com autoridade. A gente não tenta arrumar, deixar tudo mais ou menos apresentável, né? Opa, para. Sem a pessoa abrir a boca, só o fato dela olhar, não é? Não tem isso? Trouxe uma imagem para vocês. Isso aqui numa sala de aula. Gente, acho que todo mundo já passou por essa situação onde a sala de aula fica o caos, fica todo mundo mexendo, todo mundo falando, e de repente entra um diretor, uma professora. E todo mundo dá aquela gelada e todo mundo entra ir pro seu lugar correndo e sentar, não sei o quê. Não é isso? Só pela autoridade da pessoa que está vindo? Imagina no caso de Jesus, o Espírito mais perfeito. Até aí todos sabiam do seu poder moral. Imagine, então não era necessário virar mesas ou balançar tudo, que é o que descreve nesta mensagem. Assim, com a consciência lhes requeimar, desejavam fugir àquela presença serena, porém enérgica. Por isso começaram a se movimentar buscando as saídas. Na pressa foram derrubando gaiolas, mesas, esbarrando animais e caindo. Para quem visse de fora, correndo apressado, deve ter parecido que Jesus estava expulsando todo mundo. Todo mundo estava do lado de fora. Para quem os visse, e para quem penetrasse o átrio do templo, o local do comércio, e visse as mesas derrubadas, mercadorias espelhadas, fácil seria concluir que Cristo é que promovera toda a desordem. É sempre necessário extrair o espírito da letra, pois, como afirmava Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a letra mata e o espírito vivifica. Jesus, a mansuetude por excelência, jamais desceria ao plano humano da agressividade. Então, perdão mais uma vez. Dessa vez, aqui, o ensino sobre não comercializar as coisas santas ficou claro, a mensagem é bem clara. O que é interessante, o que traz para a gente o raciocínio é, puxa, Jesus realmente agiu dessa forma? Faz sentido isso que está acontecendo, que Jesus agiu dessa forma? Né? E não é isso. Né? Não é isso que é dito. O que é dito é que, para essa explicação, achei até muito boa, né? É que só o fato de existir a presença, isso faz sentido, né, gente? Se a gente observar hoje em dia, a gente tem aquela região de bagunça em alguns determinados locais, né? A gente observa, aparece uma pessoa com uma autoridade maior, a gente tenta se arrumar. E quem chega de fora imagina que a pessoa deu uma bronca, sendo que às vezes ela não falou nada. Ela só simplesmente apareceu, o pessoal começou a se ajeitar e fica aquele resto de bagunça no meio. Mais ou menos a situação que a gente imagina que aconteceu com Jesus, que faz muito melhor a nossa lógica, nosso raciocínio e o Espírito mais perfeito que esteve na Terra. Vamos continuar então olhando o capítulo, dando continuidade então à sequência do capítulo. O último item fala sobre a gratuidade da mediunidade, que é algo que os espíritas, nós, conhecemos bem sobre a mediunidade e a mediunidade gratuita, né? Que é algo que precisa ser bem descrito. Este não tem passagem do Evangelho, não tem nenhuma frase de Jesus específica neste capítulo, logicamente porque Jesus não entrou nesse nível de detalhamento. A população não estava pronta para esse nível de conhecimento, mas que os espíritos trazem informações bem interessantes sobre a mediunidade gratuita. Dentre elas, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho, o bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem das suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer, não tenho fé, porque não pude pagar, não tive o consolo
receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que plantei, porque sou pobre. Tal razão, porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo, que é justamente fingido nesse capítulo inteiro do Evangelho. Começando pelo que tudo que a gente recebe gratuitamente, a gente tem que dar gratuitamente, ou seja, a gente consegue ter atividade de gratuidade, seja cuidando, servindo, etc., e a gente recebe isso o tempo todo de Deus, nosso Pai, não cobrar por preces pagas ou por pensamentos, etc. E o último que foi visto agora há pouco, ainda mediunidade gratuita, que foi, agora eu esqueci. Ah, deixa eu voltar aqui. Os mercadores expulsos do templo, na qual foi o exemplo de Jesus, né, sobre essa questão de não comercializar nenhuma coisa santa. Né? Para deixar bem claro esses exemplos, eu peguei um trechinho do livro do livro, não, perdão, do filme do Divaldo, que simplifica bem isso, essa questão da mediunidade. Olha que bonito e que interessante. Para que vocês fiquem contextualizados, é um casal que tem o filho faleceu há pouco tempo, né, ele desencarnou há pouco tempo, eles procuram o Divaldo para receber uma palavra de consolo e eles, pelo diálogo que existe no filme, eles têm posses, têm recursos, mas olha só que interessante essa mensagem passada pelo filme do Divaldo, muito bonito, recomendo que todos assistam. Vamos lá, deixa eu passar para o próximo slide e colocar o play. Minha mãe. Pare de pensar em suicídio. Preencha sua vida com caridade. Aos doentes, aos idosos e às crianças abandonadas. Obrigada, Divaldo. Deus te abençoe. Não me agradeça, senhora, eu não fiz nada. Sou apenas um mensageiro. Para quem já assistiu o filme, é bem interessante, não vou dar spoiler do filme, mas notem que no final ela agradece e de volta fala: não, eu sou só um mensageiro. Né? Então eu só vim trazer a mensagem, não tem que nem me agradecer, precisa. Porque ele teve consciência de que o dom que ele recebe, que ele é advindo de Deus para tentar apaziguar um pouco da dor desses irmãos nossos, que às vezes por falta de conhecimento, pela dúvida, sofrem demais nas situações de desencarne, de perda de entes queridos. Então ele deixa bem claro isso, né? Ele fala, olha, não tem que agradecer, eu sou só o intermediário, né? Sou só o mensageiro.
E até a pessoa que aparece no final, ali, né, a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, aparece e faz uma feição de positividade, né? É isso mesmo. Né? E realmente, gente, é um dom que oriundo, né, é vindo gratuitamente. Então a gente tem que oferecer isso gratuitamente para aqueles que mais precisam. Chegando então à parte final do que nós temos, né? Antes, só para refletir sobre a parte da mediunidade, lembrando que esse pagamento não é somente dinheiro, né? Mas prestígio, vantagens, presentes, da mesma forma que a mediunidade ela pode ser retirada, a espiritualidade avisa isso, né? Pode ser suspensa por um período. E no próprio filme do Divaldo, isso, a espiritualidade dá um puxão de orelha nele algumas horas, em virtude justamente de estar alterando essa questão do ego, ele está se sentindo acima do que realmente foram os planos definidos para ele. Então, primeira coisa, isso, né? Lembrando que Kardec deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, quem não tiver com que viver, procure recurso fora da mediunidade. Né? Não utilizar a mediunidade como meio de vida. E a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, mais um puxão de orelha na qual diz assim, olha, quem não tem condições, arranje seu sustento de outra forma, e ela tem que ser praticada com religiosidade. Utilizando ainda essas palavras, né, a gente finaliza deixando claro o que a gente tem aqui de informações sobre esse capítulo, né, que recomendo a todos a leitura do capítulo 26, na qual tudo bem que fazemos sempre tem uma recompensa espiritual. Mas, gente, não precisa relacionar isso com recursos financeiros. Nosso bem é espiritual. Né? A gente vem de Deus, né? Então é algo que pode ter certeza que isso vai acontecer. Né? O outro ponto, a lei de causa e efeito sempre nos dá conforme a obra. Então, se a gente vai praticar o bem hoje, com certeza a gente vai ser agraciado com o bem amanhã, depois de amanhã e muito mais para frente. Né? Então, é algo que a gente não precisa ter dúvidas. Isso vai acontecer. E às vezes o fato de ter algo material precisa ter algo. E outra coisa, o que recebe de recurso material é algo que não faz sentido, né? Não nos ajuda, né? Materialmente, em termos espirituais, vai ficar por aqui mesmo o que é material. O que vale é para o espírito. Continuando, a gente vai pagar nossas dívidas com os espirituais anteriores, praticando o bem. Se a gente pratica mais mal ou deixa de praticar o bem, a gente não consegue quitar essas dívidas. Adquirir os méritos para as novas existências, praticando bem. Né? A gente sempre consegue melhorar praticando bem e isso gradativamente vai ficando melhor. A gente vai adquirindo cada vez mais méritos, se preparando mais para as novas reencarnações, para os novos desafios. E a gente acelera o nosso progresso espiritual pelo aprendizado, adquirido pela prática do bem e do amor ao próximo. Assim como Jesus exemplificou muito bem em todos os casos, em todos os momentos que ele esteve conosco aqui na Terra. Por fim, além do convívio, da proteção dos bons espíritos. Às vezes eu não estou recebendo nada agora, né? Ou melhor, a gente acha que não está recebendo nada agora, mas na verdade a gente está. Só o fato de a gente manter um ambiente bom, saudável, etc., mesmo nessas dificuldades, fazendo orações para os outros, independente de pagamento ou não, porque isso aqui não faz sentido, nem é para ter pagamento, né? É algo simplesmente pelo fato de gerar o bom pensamento, o bom sentimento, né? A gente já tem esse bom recurso, por isso que a gente tem que agradecer. E tudo, gente, tudo vem de forma gratuita. A gente recebe muito mais do que a gente imagina. Isso a espiritualidade sempre fala pra gente, na qual, olha, podem agradecer, porque em todo momento é agradecimento. Já repararam nas obras espíritas? Que os espíritos sempre falam em agradecimento, agradecimento, agradecimento. Primeiro, pela oportunidade de a gente estar encarnado. Segundo, pela condição que existe, que a gente tem. Quanta coisa a gente tem. Mas eu passo dificuldade. Ótimo, Deus está nos provando para mostrar que a gente tem capacidade de passar por aquilo. Né? Então é algo que faz todo sentido. A gente pensar duas vezes, a gente sempre pensar nessa possibilidade de que a gente está recebendo. Então vamos doar gratuitamente tudo aquilo que é possível, é nosso alcance, para promover a melhora dos nossos irmãos que são tão necessitados. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Está aqui os contatos,
as informações referentes ao estudo, caso alguém tenha curiosidade. E fica o meu abraço fraterno a todos por mais esse momento que a gente pôde compartilhar. E espero que tenha atendido o desejo de todos, né? Que a paz de Deus, a paz de Jesus esteja com todos vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.